Oi, gente, eu estou aqui com o Ricardo Palácio. Seja bem-vindo ao programa Cine TV, Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores. Bem, nós vamos falar agora, o doutor vai falar sobre implante mamário, que é um assunto muito bacana, muitas dúvidas, né, das mulheres. Eu também tenho muitas dúvidas. Mas fala um pouquinho, doutor, do implante mamário, por favor. Bom, é uma cirurgia que hoje é campeã no Brasil. E o Brasil recentemente ultrapassou o nosso principal concorrente em cirurgias plásticas no mundo, que é os Estados Unidos. Hoje o implante mamário ocupa, assim, junto com a lipoaspiração, o nosso carro-chefe de cirurgias plásticas no Brasil. É uma cirurgia bastante realizada e com alto grau de satisfação. Doutor, quais são os tipos de implante mamário? Fala pra gente. Todos os implantes mamários, eles são de silicone, certo? É um tipo de silicone que tem uma vulcanização e ele tem uma capa. Aqui um exemplo, por exemplo, esse aqui tem uma capinha que é de silicone texturizado, certo? A gente tem também o silicone com uma textura, que é o poliuretano, e todos os silicones hoje ele tem alguma textura. E tem também formatos diferentes. A gente tem um implante redondo, a gente tem um implante natural, a gente tem um implante cônico e tem alguns formatos especiais dependendo da exigência e do caso a ser estudado. Doutor, quais são os cuidados pós a cirurgia? Bom, Ciane, como toda cirurgia, a gente deve ter um repouso pós-operatório. O mais importante nesse momento é isso, porque a gente está colocando um corpo estranho, que tem um baixíssimo grau de rejeição, mas não é por isso que o paciente vai ficar à vontade a vida normal. A vida é quase normal, mas a natureza exige que haja um certo stand-by para o paciente se recuperar bem e a cicatriz ficar boa e não haver problemas como, por exemplo, o hematoma, a abertura de ponta, infecção. Então a gente tem que ter esse cuidado obrigatoriamente pós-operatório. Quais são os riscos? O principal risco do implante mamário é, no caso, a infecção, né? A gente tem como um risco moderado, porque os riscos menores, por exemplo, hematoma, que é, por acaso, o paciente tem uma atividade mais forte no pós-operatório, aquele vasinho que não estava sangrando começa a sangrar, daí faz um hematoma. Esses são riscos menores. A abertura de ponta, alguma coisa também é menor. A infecção já é menos prevalente, mas é um risco mais intermediário, porque aí às vezes você tem que tratar com antibiótico e em casos mais selecionados até retirada do implante. Tem alguma contraindicação, doutor? Não tem contraindicação. Na verdade, a gente tem que sempre estudar a saúde da mama feminina antes de fazer qualquer cirurgia na mama. Então é muito comum a gente encontrar nódulos, por exemplo, ou cistos na mama. Então a gente deve, junto com a imagem, avaliar como é esse nódulo, qual que é o risco desse nódulo, se ele é benigno, a chance dele vir a ser maligno. E nesse momento a gente muda a prioridade da cirurgia. Sendo um nódulo perigoso, a gente deve primeiro estudar o nódulo e depois pensar na cirurgia de implante. Hoje muitas meninas novas, né, sonham em colocar, né, o implante que eu acho lindo, mas tem uma idade mínima, doutor? Bom, não tem idade mínima, depende um pouco do grau de insatisfação dessa condição para a paciente. A gente sabe que hoje existe muito bullying, existe uma sociedade que pressiona para que você tenha um determinado corpo. A gente deve ter o equilíbrio, a gente não ser levado por essa ansiedade, mas a gente sempre deve orientar a paciente. Quando ela tem menor de 18 anos, a gente tem que ter autorização dos pais, mas também não é muito menos do que isso, porque tem a formação completa da menina. Então, assim, geralmente, quando é menor de 18 anos, é no mínimo 16 anos. Antes disso, a gente espera o desenvolvimento total. A procura hoje das mulheres no tamanho do silicone, doutor? Houve uma mudança, né, no tamanho do silicone, de uma década para cá. No início, ela era uma média mais ou menos de 200, 250. Hoje, a gente tem... As pacientes já chegam no consultório pedindo um tamanho maior. Doutor, eu quero 300, eu quero 350. Então, hoje aumentou, né, a gente americanizou o implante mamário aqui no Brasil. E após cirurgia, qual o tempo que a mulher pode voltar às suas atividades normais, doutor? Bom, depende do que é considerado atividade normal. Por exemplo, doutor, quando é que eu posso voltar ao trabalho? Depende do seu trabalho. Dirigir. Depende. Dirigir, geralmente, a gente, de uma forma geral, assim, a gente fala para o paciente, em um mês ela volta a ter a vida, mais ou menos as suas rotinas normais. Então,
durante esse primeiro mês de recuperação, ela tem que usar muito bom senso, né? São milhões, várias atividades que cada uma pode ser perguntada, então é importante o acompanhamento, mas de uma forma geral, para qualquer cirurgia, 1 mês é o período de repouso de stand-by. Fala sério, né, doutor? Faz muito bem para a autoestima, né? É muito bom. A gente, como eu falei no início, né, a gente tem um alto grau de satisfação, porque é uma cirurgia relativamente simples e que você vê o resultado imediato. Claro, tem um inchaço, tem um tempo de recuperação, mas o resultado, a paciente já sai da cirurgia no quarto, ela já vê, já fica feliz. Fica lindo. Bem, e a sensibilidade, né, doutor? Eu gostaria de saber, existe, como é que é? A sensibilidade é o seguinte, tem pacientes que relatam, principalmente quando é colocado via periareolar, pela areola, que fica um pouco insensível no início, mas graças a Deus a maior parte da sensibilidade volta. E tem pacientes que já ao contrário, como o implante ele empurra o tecido para frente, ela fica super sensível durante um tempo. E algumas pacientes até relatam que estão com sensibilidade maior e continuam maior durante todo o tempo. E para fazer a cirurgia, qual é mais viável? Porque hoje, né, com a tecnologia, tem debaixo do braço, na auréola. Como é que é, doutor? Qual que o senhor indica? Bom, isso é um desejo da paciente junto com o cirurgião, né? Então, assim, hoje você tem 4 incisões, tá? Então, você tem pela areola, você tem pelo sulco, pela axila e tem as outras incisões menos comuns, como, por exemplo, pela cicatriz da cesárea, que também existe. O mais comum, e que eu considero de eleição, seria pelo sulco mamário. É onde você entra diretamente embaixo da glândula ou embaixo do músculo e é colocado o implante ali naquele espaço. Bem, agora deixa dicas, né, para as mulheres, para as meninas que sonham, né, em colocar um silicone, que eu acho lindo. Dá uma dica aí, doutor, para a gente finalizar. Bom, dica é primeiro você saber o que você quer, né? Eu acho que é importante você avaliar o grau de insatisfação sua, no caso, com a sua mama como está. E claro que você escolher bem a equipe de cirúrgica no qual você vai submeter esse procedimento. Porque hoje existe um boom da cirurgia estética, tem muita gente oferecendo muita coisa milagrosa. É importante você dar atenção à conversa com o seu médico, com a equipe dele, para sentir realmente se o nível de expectativa vai ser alcançado e, claro, saber esclarecer os riscos e os benefícios dos procedimentos. Bem, doutor, agora deixa Instagram, Facebook, contato aí pro pessoal. De uma forma geral, você digitar lá Dr. Ricardo Palácio, a gente tem a nossa página no Facebook, Dr. Ricardo Palácio, e no Instagram também, Dr. Ricardo Palácio. Bem, doutor, eu adorei esse papo nosso aqui. Muito obrigada a sua presença aqui no programa CNA TV. Parabéns e obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Estou sempre aqui para servir. Obrigado.